Queria agradecer a nossa conversa. Eu achei uma conversa desafiadora para mim, porque ela foi acontecendo na medida que o Celso foi me fazendo as perguntas. E foi muito interessante, muito interessante. Eu acho que eu gostei demais e consegui expressar coisas que eu realmente acredito, coisas que eu realmente penso. E espero que o pessoal que escute também aproveite a conversa como eu aproveitei aqui. Muito obrigada. Oi, pessoal. Esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser saber sobre todas as conversas que a gente já fez nesses 8 anos, vai no quemsomosnós.com.br. Lá tem tudo de todas as plataformas que a gente tá. No YouTube, no SoundCloud, no Spotify e mais outras. Ou então você vá direto na plataforma e nos assiste ou nos ouve. Hoje a gente vai continuar a série Saberes Populares Brasileiros, sobre práticas, tradições e conhecimentos que podem gerar um pensamento original brasileiro. Samba, umbanda, capoeira, saberes dos povos originários. Hoje nós vamos falar sobre o folclore brasileiro com a pós-doutora na Universidade de Colômbia, mestre e doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante. Quem é você? Bom, eu sou Maria Laura, o nome é comprido, é Viveiros de Castro Cavalcante, né? Eu sou antropóloga, formada pela UFRJ e sou professora titular no programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia da UFRJ. E eu trabalho com rituais, simbolismo, né, teoria antropológica, e ao longo da vida me especializei também em pesquisa de cultura popular, culturas populares, né? Trabalhei, fiz meu doutorado com o Carnaval Carioca, tenho longos anos de pesquisa com o Bumbá de Parintins e acabei conhecendo muito também estudos de folclore, a formação da antropologia brasileira, enfim, professora, né? Professora pesquisadora. Tá, você tem a ver, você escolheu isso por sobrenome, vamos dizer assim, porque você tem um sobrenome bem forte, né, na área. Como foi? Por que que você escolheu? Ou não tem nada a ver? Foi uma coisa que nasceu Não, em você? não, a escolha quando a gente é jovem, até encontrar a vocação é muito difícil, né? É. E eu gostava de muitas coisas, eu fiz científico para medicina. Eu também. E você também? Aí, tá vendo? Até hoje adoro biologia, física, química, Eu também. sabe? Mas acabei com a graduação em humanidades e com a história. Eu fiz história na PUC do Rio. E ali eu comecei a encontrar minha praia, meus colegas, né? Isso faz parte, né? As pessoas que acham graça dos mesmos assuntos que a gente acha graça, né? É interessante. Quando isso acontece, você vê que você está começando a se encontrar na vida, né? E aí fiz história, e na história da época, era a época que a história estava se renovando com uma perspectiva antropológica grande, que vinha daquele pessoal da História Nova. Enfim, um pessoal muito bom, que inclusive conhecia muito antropologia. E eu acabei indo para fazer o mestrado em antropologia, porque um grande amigo meu, que já faleceu, que era o Ricardo Benzaquem, que foi meu professor, já tinha ido para lá, né? Eu tinha meu primo também, que já estava lá, né, o Eduardo. Eu casei com o pai das minhas filhas, que também já estava indo para o museu. Era o pessoal da história, Ricardo, o Ovídio e eu, que já estávamos muito próximos da maneira de pensar antropológica, né? E aí me encontrei, fiquei ali, gostei da brincadeira e por aqui fiquei. Vamos Até só hoje eu voltar. gosto muito, até hoje eu gosto muito, Que acho bom. muita... É.
Vamos enfim. voltar um pouquinho. Uhum. Por que era medicina? Por que você achava que era medicina? Ou é porque não. É, eu acho Antes. maravilhoso, né? Porque eu acho assim, entender no fundo, tudo é o homem, né? A humanidade, né? Como é que a gente funciona, né? E eu me lembro que eu achava assim genial, né? Como é que o nosso corpo funciona, né? A complexidade do nosso funcionamento corporal, né? Enfim, mas não foi por aí. Eu acho que eu sempre gostei muito de ler, de escrever e uma coisa com a imaginação também mais solta, né? E acabei me encontrando mesmo nessa área das humanidades. Quando a gente, então, das humanidades e da história, e depois na antropologia, você acabou indo para todas essas manifestações populares brasileiras, vamos dizer assim, né? É, É um pouco comprido tudo isso, claro, tem é. centenas, milhares de manifestações e tal. Esses são saberes, porque antes a gente não chamava isso de saber, chamava um pouco, era uma coisa mais mística, vamos dizer assim, né? Era mais colocado como, é um mito, era antigamente, né? Estou dizendo, hoje a gente se É. fala mais. Como que você vê esse processo Hum. de primeiro colocar isso meio num cantinho, um pouco com pouca, como se não fosse uma coisa importante, e que hoje está vindo mais essa discussão como, não, espera aí, isso são saberes. A gente não olhava direito, mas tem coisa ali muito importante que a gente não, a gente que eu digo, né, a maioria das pessoas, ou boa, na maioria não, na verdade, né, mas boa parte É, das mas uma pessoas boa parte, a né? academia via dessa maneira, vamos chamar assim, como uma coisa menor, né? Então, como que É, você vê esse processo? olha, os processos humanos não são lineares, né? A maneira como nosso conhecimento sobre as coisas se faz, né? A gente tem sempre uma ideia de que é engraçado isso, né? A gente acha que a gente sempre está à frente, né, do que veio para trás, né? Assim, Uhum, eu acho que na nossa sociedade, né, no nosso meio intelectual, às vezes a gente empobrece um pouco a nossa própria tradição de estudos, sabe? Porque muita coisa importante, e nesse caso isso é bem importante, e isso é uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo da vida, né? Muita coisa importante e boa foi feita sobre o chamado folclore e uhum, as tradições populares brasileiras antes da existência de universidades e antes da existência da história, da sociologia, da antropologia, das letras, sabe, estarem instituídas, né, dentro dos cursos universitários, sabe? uhum, uhum, Então, esse interesse, quando a gente começa a pesquisar, na verdade, é um interesse pela etnografia, né? Porque a etnografia é uma tradição milenar antiga. E a etnografia é o interesse dos, né? É uma escrita, uma narração sobre povos ou grupos humanos considerados diferentes, né? Outros. É uma tradição muito antiga. E, na verdade, é essa tradição que está na base tanto dos estudos de folclore quanto da antropologia. E uhum, essa tradição, a gente aqui no nosso país, né, na verdade, no século XVIII, século XIX, sobretudo, né, na medida que o país vai se configurando, né, como uma nação diferenciada, né, esses estudos se iniciam, sabe? Assim, por exemplo, Gonçalves Dias era etnógrafo, uhum. José de Alencar recolhia cancioneiro popular, por aí vai, né? Aí a gente vai chegando perto dessas coisas que vão complexificando e faziam e pensavam coisas muito interessantes, com todos os limites das épocas, né? É que as pessoas têm, a gente não pode cair em anacronismo, né? As pessoas pensam com aquilo que a época delas lhes dá Claro. como instrumento para pensar, né? Uhum, Então, por exemplo, tem muito autor que é racialista, porque o conceito de raça era um conceito importante, mas esses autores não são necessariamente racistas, entendeu? Quer dizer, a gente aham, precisa, nesse campo das culturas populares, a gente precisa
diferenciar essas coisas, né? Então tem muitos autores evolucionistas assim que acreditavam, né, naquela evolução linear que ia acabar na sociedade ocidental, mas eles necessariamente não eram etnocêntricos. Quando eles encontravam crenças, costumes, na verdade eles ficavam também impressionados e descreviam isso, sabe? Quer dizer, o impacto da diferença, né? Esse impacto daquilo que é diferente da maneira como a gente pensa foi experimentado por essas pessoas também, sabe? Assim, isso não é um Uhum. privilégio nosso, né? A Aham, maneira de claro. trabalhar isso é que é diferente, né? Então, assim, os estudos de folclore é até interessante o que você falou, porque, na verdade, folclore é um neologismo, né? Vem do inglês, que é folklore, e que é exatamente essa ideia que a gente hoje tanto valoriza, são saberes do povo. Saberes do povo. Quando a gente pega os jornais assim do começo do século XX, a palavra ainda não estava brasileirada, sabe? Eles usavam Ah. folklore. Eu estava descobrindo outro dia, o próprio Mário de Andrade, ele insistia em falar a vida inteira folklore, folklore. É engraçado, né? Ele punha o chapeuzinho. Isso eu acho que era para insistir nesse sentido mais complexo da ideia de folclore, que abrange isso que a gente hoje em dia tanto valoriza, que são saberes do povo. Saberes e formas de pensar, e formas de fazer, e formas de ser, né? Que são muito variadas, muito heterogêneas entre elas mesmas, né? Isso é importante também, Uhum, porque uhum. às vezes a gente tende a pôr tudo no mesmo saco de gato, né? E essas coisas são muito diferenciadas também dentro delas mesmas, sabe? Então essa ideia mais profunda, né, de que as tradições populares envolvem saberes, né, maneiras de pensar o mundo, sabe, conhecimentos diferentes, né, é uma ideia que está lá na origem dos estudos de folclore. E que você tem autores que, de uma forma ou de outra, valorizaram muito isso na tradição brasileira, sabe? Afonso Arinos, Melo Franco, Amadeu Amaral, João Ribeiro, tem uma discussão da formação da próprio linguajar no Brasil, sabe? Que é muito interessante, né? O Amadeu Amaral vai fazer um dialeto caipira, né? Esses caras começam a levantar questões que são questões que, a partir dos anos 30, dos anos 40 e, sobretudo, no final dos anos 60, que tem as pós-graduações na área de sociologia, vão entrar dentro do conhecimento universitário, né? Hum. Mas muita coisa importante se fazia com pessoas que eram autodidatas, literatos, sabe? Assim, não tinha ou médicos, né? Psiquiatras, especializada, mas que estavam de alguma forma documentando e dentro dos seus limites, desvendando, né, um universo de conhecimento da maior relevância para a gente compreender o nosso país, né? E por que, como que esse processo, assim, por que por um bom período isso foi visto como menor? Quer dizer, o que aconteceu Olha, para colocar como um conhecimento menor e que só, eu pelo menos tenho a sensação de que só agora, pode ser que não, que está voltando a ser um conhecimento mais equivalente, vamos dizer assim. eu acho que tem várias razões, né? Primeiro, a gente tem um processo importante no país desde o ano 2000, né, que a gente espera que não se interrompa, que é um reconhecimento do patrimônio cultural e material. Essa categoria, que é uma política pública, né, de patrimônio na área de cultura, né, é uma política pública de patrimônio que se abriu para os saberes que não são arquitetônicos, né? Digamos assim, monumentais, né? Que se Uhum. abriu para esses saberes, fazeres que estão no cotidiano, né? Embrincado na vida dos diferentes grupos populacionais brasileiros, né? Isso eu acho que
tem, ao longo desses 20 anos, um impacto importante, né? Muita coisa foi feita, claro que muita coisa está por fazer, mas várias expressões e tradições populares ganharam um certo reconhecimento público, inclusive internacional, né? Como é o caso do samba de roda, do fandango, do frevo, sabe? Maracatu, né? Tem toda uma infinidade, panela das goiabeiras, Uhum. sabe? Conhecer saberes indígenas, né? A Feira de Caruaru, tudo isso emergiu, né? Assim como um reconhecimento de patrimônio brasileiro. Eu acho que isso ressoa um pouco na consciência, né, de grupos, né, que se ligam para essas coisas no país, né? É uma política pública, né? É importante, é importante. Mas, ao mesmo tempo, esses estudos de folclore são antigos e são anteriores à universidade. Mas o que, que acontece, né? Os estudiosos do folclore, eles queriam que o folclore fosse uma disciplina também, da mesma forma que a sociologia e a Hum, antropologia, sabe? hum, Entre os anos 40 e 60, teve um grande movimento de preservação, registro, documentação do folclore brasileiro, né? Depois que o Mário de Andrade morreu. Começa em 48 e vem mais ou menos até o começo dos anos 60, que tem a ditadura, né? Em 64. aham. Esse período aí é um marco, né? Porque os estudos de folclore, de certa forma, eles ficam um pouco. Primeiro, eles não conseguem se instituir como uma disciplina, porque não são. É uma Não área é. interdisciplinar, eles não têm um pensamento teórico como tem a sociologia, como tem a antropologia, que estão ali, né? De certa forma, até brigando um pouco com eles, né? Sabe assim? E com isso desvalorizando também um pouco, né, esse amadorismo, essa falta de especialização, a falta de métodos mais científicos para obter o conhecimento, sabe? Uhum. Então, enfim, eu acho que houve uma tendência a meio desvalorizar esse conhecimento por conta dele ter tido dificuldade de entrar na institucionalização universitária. Ele entrou muito nas áreas de música, na área de artes, nas áreas de educação física, coreografias, sabe? Assim, porque isso é Uhum. uma fonte, né? Claro. Músicas infantis, cantigas de roda, né? Tudo isso vem do folclore brasileiro, né? Do chamado folclore brasileiro. Mas na área do conhecimento, eu acho que é desde o final dos anos 80, assim, que isso começa a emergir como um campo. É interessante, porque eu acho que à medida que a própria sociedade brasileira vai se pensando com a democratização, né, lá no começo da metade dos anos 80, eu acho que a sociedade brasileira é internamente mais heterogênea, sabe? Uhum. Mais Uhum. diferenciada, menos aquela coisa de Brasilzão, né? Tudo é o carnaval. A gente vai, o Futebol. próprio carnaval se pensa, poxa, afinal das contas tem muitos carnavais dentro do Brasil, né? Não é só o carnaval das escolas, né? Você tem uma diversidade enorme dentro do Uhum. carnaval. Isso tudo vai emergindo com muita força desde o final dos anos 80. E isso tudo se junta, né? Eu acho, no momento do novo século, né? Século XXI, em que essas coisas começam. Bom, essas tradições populares sempre foram uma fonte de inspiração para muito compositor, né? Uhum. A tradição erudita, inclusive, importante no mundo, né? Os temas e os gêneros, os ritmos, né? Isso aí confluiu para uma música brasileira popular que é das melhores músicas do mundo, né? Essa pujança musical do país tem muito a ver com essa diversidade de gêneros dos saberes tradicionais, né? Que era já no século, eu acho que é século XVIII, que já começam a aparecer compositores, né? Que vão recriar, né? Recriar aqui no Brasil
gêneros, né? A gênese do choro, né? É impressionante. É lá na sociedade imperial, as pessoas já estão criando uma coisa que é inteiramente nova. Então, essas coisas são muito profundas. Não, bom, sem falar das tradições trazidas pelos africanos, né, escravizados para o Uhum. Brasil, que também é outra coisa. Foram 3 séculos, né, que o nosso país recebeu populações vindas de lugares diferentes da África, né? E as pessoas vinham despojadas de tudo, né? Mas elas traziam nelas, né? Aquilo que elas tinham vivido, né? Na cultura delas, né? E isso também é um potencial de renovação, né? De singularidade da nossa sociedade entre as sociedades mundiais, que é muito forte, né? Bom, a incorporação das populações indígenas, né? Na formação da sociedade brasileira também foi imensa, né? Imensa. Bom, essa começa lá no século XVI, né? Que é, Uhum. né? Enfim, muitos índios incorporados dentro do processo sempre conflitivo, cruel, né? De expansão colonial, mas muita população incorporada na formação da sociedade brasileira, sem falar das tribos, dos grupos, né? Dos grupos nativos que estão aí, né? Até hoje. É um tesouro brasileiro isso, né? É um tesouro. É uma diversidade imensa, né? Bom, e os imigrantes, né? O nosso país tem, assim, não falta diversidade de tradições culturais, né? É uma Uhum. história muito singular e essa área é uma área de pesquisa inesgotável, né? Inesgotável. Eu espero que ainda muita coisa possa acontecer, porque é inesgotável. Mas o fato de não, como você estava falando, o fato de não serem saberes estruturados, vamos dizer assim, né, acaba fazendo que boa parte das pessoas entendam isso como uma mitologia ou uma historinha, ou historinhas ou conhecimentos, uma coisa meio assim. E eles não podem ser estruturados, porque a partir do momento que eles se estruturam, eles deixam de ser eles mesmos, não é isso? Ou estou enganado? Varia muito, né? Varia muito. Quer dizer, uma coisa é ser assim racionalizado, sabe? Isso. Explicado assim verbalmente, de um certo ponto de vista lógico, né? É, isso realmente não cabe, não cabe, não faz Não sentido funciona. pedir, porque isso é um tipo de pensamento, né? Que é um pensamento que é importante pensamento que rende para o científico, né? Precisa mostrar, argumentar, né? A maneira pela qual ele acontece para os outros verem que aquilo para os outros se persuadirem, né? De que aquilo tem um efeito importante na realidade, né? Isso é Uhum, muito importante, né? Tá aí a produção das vacinas para nos mostrar o claro. quão importante esse tipo de pensamento é. Mas as pessoas que fazem a vacina não vivem o tempo todo pensando desse jeito. Eles precisam de outras coisas para viver, né? Esses cientistas, eles também vivem em outros mundos, né? E dentro desses outros mundos estão esses saberes e tradições das culturas populares, né? Então, muitas vezes você não tem a expressão verbalizada de um conhecimento, mas aquilo se expressa na forma de uma dança, na forma de um gesto, né? Na forma de uma comida que requer um aprendizado sofisticado para ser elaborada do jeito que ela é. Né? Então, esses saberes, eu acho que eles são estruturados de uma outra forma, sabe? Que não é a forma pela qual o nosso conhecimento científico, né? Esse conhecimento que precisa se expressar racionalmente, verbalmente, né? A gente precisa argumentar, a gente escreve, a gente quer convencer Uhum, os outros, olha, eu descobri uma coisa que é importante, né? Esses outros saberes se expressam com muita na corporalidade, sabe? Na dança, na memória, nas narrativas de memória e muitas vezes nos mitos, nas lendas, nos cantos, né? Os mitos são filosóficos, né? Os mitos têm filosofias, né? Tá aí
Claude Lévi-Strauss, né, que descobriu essa lógica, que é uma lógica que é simbólica, né, não é a lógica do 2 mais 2, né? Uhum, Que uhum. é a lógica dos 2 mais 2 é imbatível, né? 2 mais 2 é 4, né? Não pode ser 4,5 nem 3,9, né? Enfim, mas a lógica simbólica, né, ela se permite aproximações mais imaginativas, né? Mais liberdade ficcional, mas não Aham. quer dizer que ela não tenha uma estrutura, sabe? É que ela se organiza de outra forma. Um saber, às vezes, está contido num gesto, numa saudação, numa dança, né? Aí a cultura popular dá um show, né? Uma dança de mestre-sala e porta-bandeira, a dança de um mineiro pau, sabe? Danças do maracatu, a maneira de tocar no maracatu, a maneira de tocar numa bateria de escola de samba. Nossa, a quantidade de saber que tem ali acumulada é impressionante. Ela não está sistematizada da forma como a música erudita, por exemplo, está Aham. sistematizada, sabe? Aham. Mas a quantidade de saberes e de reflexões conceituais que estão contidas ali, em geral na oralidade e na maneira como o ensino, a aprendizagem se dá, é muito grande. E isso é um campo antropológico, né? Fascinante, porque como é que você pensa dançando, né? O Aham. pensamento se exerce corporalmente, né? A gente não pensa só verbalmente, né? Isso é muito interessante, você conseguir chegar nessas outras formas de expressão que, na verdade, tornam a gente mais integralmente humanos, né? Porque a gente é tudo, né? Claro. É, Agora, ao mesmo tempo, posso falar por mim, a gente é ensinado a conhecer mentalmente as coisas, né? Assim, faz parte do processo você. Então, quando você fala assim, é um saber da dança, não, dança não é um saber, dança é uma outra coisa. Tudo bem, eu me divirto, blá, blá, mas não é um conhecimento. Conhecimento é outra coisa, né? É difícil hum, essa fazer isso com honestidade, né? Obviamente é fácil falar, mas é. fazer isso com honestidade e falar assim, eu estou aprendendo, estou tendo um saber a meu respeito, a respeito da humanidade, fazendo essas coisas, né? Por quê? Porque eu especificamente, acho que talvez você também foi formado assim, mas conseguiu dar esse salto. Fala assim, mas isso é um saber ou isso é uma outra coisa, é uma diversão, né? Existe uma Não, diferença, né? existe saber dentro. Não, isso é bem legal, né? Porque, por exemplo, o pessoal de É, cultura popular, por exemplo, lá no Boi de Parintins, né? Eles falam assim: vem brincar de boi, né? isso. Vem brincar de boi, né? Na cultura popular, muitos mestres, né, chamavam o seu grupo, né, de folguedos de meu brinquedo, Uhum. brincadeira, né? Isso é muito importante, porque isso alarga a nossa concepção do que é o ser humano, né? Porque na verdade a brincadeira é uma coisa seríssima, né? A brincadeira é fundamental para todos nós, né? Quer dizer, o prazer que uma pessoa tem de tocar um instrumento, né? Por Uhum. mais e a gente às vezes vê, né? Tô vendo os violões aí atrás, a gente vê nos músicos, né? Quando a felicidade quando você consegue tocar, né? Eu acho que assim tem formas de saber, né, que podem conviver com grande alegria. E a brincadeira, né? Esse sentido da brincadeira é muito saudável, é muito salutar, né? O saber não precisa estar revestido de uma seriedade formal, né? Para ser saber, sabe? E da onde vem essa ideia de que precisaria? Porque existe um pouco essa ideia. Se você está sendo feliz, você está sendo mais raso. Existe uma ideia de que, É, não é? Da onde vem isso? Por que a gente sei lá, eu assumiu? acho que não, eu acho assim, é que primeiro a gente não pode simplificar, né? Eu acho que todo mundo precisa da educação formal, Claro. sabe? Então, isso é uma questão importante quando a gente fala das culturas populares, sabe? Porque por mais valiosos que sejam
Por exemplo, tem essa discussão da diversidade linguística, né, no Brasil. Você tem povos com línguas que são tradições milenares e que querem preservar e salvaguardar a sua língua, porque isso faz parte da maneira como eles se percebem, né? São eles, né? Imagina a gente, de repente, ser afastado do português, sabe? A gente ia sentir muito, né? Ia ser difícil, né? Então, tem essa ligação, né, das pessoas com a sua própria língua, né? Isso é fundamental. Agora, mesmo para esses povos, o aprendizado do português é importante. É importante porque vai ajudar eles a se protegerem, a se relacionarem com uma sociedade mais abrangente. Saber matemática vai ser importante também, porque vai ajudar eles na hora de comprar víveres lá no, não sei aonde para levar rios acima, lá na região amazônica, entendeu? Quer dizer, então assim, saberes médicos são importantes, porque eles vão precisar se vacinar também, entendeu? Porque tem epidemia chegando lá também, né? Os brancos chegando sempre trouxeram sarampo, varíola. Então, assim, tem tem questões, né, que são questões, não são nem nossas, são globais, né? A tecnologia está aí, né? É importante, né? O celular, a câmera, o gravador, e isso requer um aprendizado, requer um tipo de pensamento que vem, né, pela educação mais formal, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode simplificar, sabe? Eu acho que assim, o mundo tem lugar para muita coisa. E nós também, na nossa experiência de vida, sabe? A gente não precisa nunca ser uma coisa só, né? Assim, eu acho, eu discordo da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, sabe? Eu acho que pode ser isto e E aquilo aquilo. e mais aquilo outro, entendeu? Porque é bom e faz a gente ter uma visão mais real de como as coisas funcionam. A gente precisa de coisas diferentes, né? Então, eu acho que a educação formal e qualquer pessoa, assim, o ideal, né? Nossa, a gente tem tanto problema educacional, não, a educação precisa melhorar. E essas comunidades que têm tradições importantíssimas delas mesmas precisam ter acesso a essa educação formal, porque isso vai fazer, eles vão elaborar essa educação formal da forma que é deles, sabe? Porque as coisas também não são assim. Elas não como é que se diz? Uma coisa não suprime necessariamente a outra, sabe? Aham. Esse encontro gera conhecimentos diferentes, conhecimentos novos também, né? Tem gente que acha que tem Sabe? que preservar, não é isso? Tem gente que acha que eu não, eu É não tenho uma verdade. opinião, mas fala, não, tem que preservar porque nós vamos sujar a cultura, por exemplo, dos nativos brasileiros. Se a gente ficar. Tem gente que vê isso Não, como. tem que E tem deixar gente que eles. vê como ampliação de conhecimento. Você pode olhar dos dois jeitos, né? Mas eu acho que aí o princípio básico é o princípio, como é que se fala, da autodeterminação dos povos, entendeu? O que que aquele grupo quer para ele. Uhum. Precisa haver espaço para esse tipo de escolha e esse tipo de decisão, porque as pessoas têm todo o direito de querer aprender coisas diferentes daquilo que elas já sabem, desde que Uhum. elas não percam o controle sobre aquele mundo que é delas. Isso tem que ser feito com respeito, sabe? Quer dizer, o que não dá é para chegar destruindo, né? Você tem, sabe, as coisas precisam ser respeitosas entre tradições diferentes, né? Mas você tem populações quilombolas que estão trabalhando de forma espetacular e se abrindo para a necessidade de aprender conhecimento tecnológico e mesmo aspectos de educação formal, porque aquilo ajuda eles a valorizar a própria tradição. A questão é o acesso, né? Não é a hierarquia entre conhecimentos, tá certo? Se é isso É, que eu estou entendendo, quer dizer, o ideal é que todos tenham acesso a tudo, né? Vamos assim, falando de isso. mundo ideal. E aí É.
cada um escolhe a maneira de acessar, né, o que a gente precisaria fazer, inclusive para nós, né, porque eu também não tenho acesso a tudo, eu também não tenho Claro. acesso ao conhecimento deles que eu gostaria de ter, né? O ideal seria todo mundo poder ter um acesso fácil a todos esses conhecimentos e a gente escolhendo quais conhecimentos têm sentido para a vida de cada um, é isso? Mas a gente escolhe com aquilo que nos é oferecido, né? Isso, então, sem Entendeu? Então acesso tem não todo um escolhe. trabalho que é um trabalho de políticas públicas, né? De como é que as coisas chegam. E a maneira pela qual as coisas chegam é muito importante. A formação de professores são mediadores fundamentais, porque é um Uhum. trabalho delicado, né? Os trabalhos de formação. Agora é um mundo, né? O mundo está todo interconectado, vai estar conectado cada vez mais. Então, assim, essa troca cultural, né, não tem jeito. Ela é tensa, ela pode ser conflitiva, mas ela é parte da história da humanidade Uhum. desde que a humanidade virou humanidade. E é assim que a gente vai, sabe? Assim, é, E é parte da equilibrando e riqueza, né? desequilibrando. E É é parte parte da da riqueza, riqueza. porque a ideia de pureza é uma ideia um pouco estranha, na verdade, ela não existe, né? Não Assim, existe, não e é uma existe. ideia É, perigosa também, né? A ideia de ela pureza é levou perigosa. sempre a coisa ruim, né? Ela não é das melhores ideias, sobretudo no plano cultural, né? No plano cultural é muito difícil você trabalhar com essa ideia, porque ninguém sabe como é que as coisas assim, né? Como é que nasceu o maracatu, sabe assim? Como é que nasceu, né? O próprio samba, que já nasceu numa época que você tinha, né? Rádio, indústria fonográfica, né? Nasceu de uma confluência, né? De coisas, né? Que fez com que aquilo emergisse, né? E não é uma fundação, né, de uma Aham. escola de samba, não é o registro do pelo telefone, né? Aquilo é uma confluência poderosa de tradições, né? Com o ritmo das populações negras, né? Ali aparecendo, emergindo, né? Com uma força enorme, mas se misturando também com outras coisas que estavam acontecendo na cidade, né? Já sendo gravado no rádio, no disco, né? É muita troca cultural, né? Então, me ocorre agora, É. por que que nós temos essa necessidade de pureza, essa necessidade de achar uma linha pura, quando no final das contas isso é o ruim? Por que que qual é esse desejo de pureza? É uma coisa religiosa? Não é verdade, não é? Talvez, Porque né? Talvez seja de fundo religioso. Quer dizer, eu acho que às vezes a gente mistura as coisas, porque uma coisa é a ideia da bondade, né? Que é uma ideia boa, né? A ideia da bondade. Uma coisa é claro. engraçado que é um substantivo usado muito pouco nos dias de hoje. Mas é tanta maldade que eu acho que tem que voltar a valorizar a bondade, que é uma coisa existe, né? E tem coisas que são pessoas que têm bondade, coisas que são bondosas, sabe? Assim, compaixão, né? Todas essas coisas. Eu acho que elas são muito importantes. Mas eu acho que às vezes a gente mistura um pouco isso com talvez com a ideia da pureza, né? A ideia da pureza ela é inalcançável, né? Ela é inatingível, né? Se ela existe, não é desse mundo, sabe Não, e assim? é excludente também, né? Porque a pureza É, quer dizer não ao é que a é minha, não é a diverso, né? sua, né? É a Ela é pureza excludente. judaica, a pureza Isso. espírita, a pureza do É, candomblé, a pureza da Umbanda, a pureza do hinduísmo, o budismo, enfim. Aí, quer dizer, agora as religiões em geral elas têm sua definição, o seu ideal de pureza, né? Mas aí é uma ideia interna aos sistemas religiosos, né? E não é a mesma ideia, mas essa ideia, assim, na vida corrente, não é uma ideia de frutífera, né? Porque a porque gente começa a pensar gêneros musicais, né? Ai, meu Deus, entrar. Muitas vezes os estudiosos de folclore, lá na origem, porque tudo tem problema, né?
eles se preocupavam em distinguir qual é a verdadeira tradição dessa música, né? Uhum. E, por exemplo, eu outro dia li com surpresa num cara que é muito interessante, que é esse Amadeu Amaral, que escreveu o Dialeto Caipira. Ele achava que o violão era um instrumento que conspurcava, que a viola é que era pura, Claro, que a viola eu é que entendo, é claro. trazia a tradição sertaneja. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente entra numas roubadas em juízos de valor, sabe? E, sobretudo quando esses juízos vêm de fora, né, dos grupos que estão produzindo aquela cultura, Uhum. tendem a ser muito enganosos e muito prejudicam muito, né, a própria evolução da. Agora, o violão se lixou para essa avaliação, né? Porque o violão virou um instrumento Não, central na música popular brasileira e aí arrebentou depois teve a guitarra, né? Teve aquele movimento contra a movimento guitarra contra a também, que guitarra. Olha, você sabe que lá nos Estados Unidos, onde a tradição folclorística também é grande, né? E até entrou dentro da antropologia do que aqui no Brasil, estudiosos e músicos do folclore tradicional, como o Pete Seeger, tiveram muito problema para aceitar Bob Dylan, hum, né? Então, essas coisas, às vezes, elas são usadas. Que uma coisa é você compreender o quão bonita é aquela tradição country, né? Outra coisa é você usar a beleza dessa tradição para dizer que uma outra coisa não pode ser feita. Entendeu? Aí não, né? Aí não, porque aí é então, uma mas espécie de censura cultural, né? Que eu então, e acho. tem isso, não é? Os puristas e os não puristas, como se o mundo. Então, de novo, a gente volta na ideia da pureza, É, né? Isto aqui é é, puro, você vem aqui e vem conspurcar esta pureza que já tem. Agora, na é. verdade, é quase que congelar uma. A ideia de congelar uma manifestação cultural, porque aí ela seria daquele jeito, como Só se que o ela nunca mundo foi. pudesse congelar. Então, nunca foi parada, né? Ela E sempre ela virou. nunca foi daquele jeito. Quer dizer, na É, verdade, você nunca consegue, nesse tipo de coisa que não tem tradição escrita, né, registro escrito, você nunca consegue ter um ponto zero. E quando você chega num ponto zero, esse ponto zero é feito de documentos que tem quem é que escreveu mesmo aquele documento? Quem que contou aquela história para aquela pessoa que escreveu? Entendeu? Quer dizer, é. as nossas informações, os nossos documentos na história, na antropologia, na sociologia, eles mesmos não são puros, Claro, entendeu? claro. Então, a própria documentação, que é uma coisa importante para de fidedignidade, né, de que você está conhecendo direito uma tradição, você precisa problematizar ela, porque esse documento ele tem que ser contextualizado, né? Ele não pode ser tomado como uma laranja, você olhou uma. Ele é um Claro. produto humano, ele passou por mediação, ele foi, né, transformado, né? Ele, enfim, né? Que Então, narrativa é aquela que está contida lá dentro, né? e por que que a gente quer tanto fazer desse outro jeito? Por que que é É tão porque eu difícil acho, assumir que a gente muda, que tudo muda, né? Que as coisas vão se porque transformando? eu acho que quando a gente assume que as coisas são mesmo mais complicadas e que a gente está sempre diante de desafios, né? E que a gente não tem controle sobre a direção que um processo cultural caminha, a gente pode ter opinião, a gente pode defender a nossa opinião, Isso é outra né? coisa. Isso é outra coisa, mas a gente não controla isso, né? Eu acho que a gente tem mais trabalho, exige mais da gente. A gente precisa estar aberto para ouvir opinião diferente. A gente precisa aguentar a ansiedade de não ter certeza do que você acha mesmo. A gente precisa tolerar, sabe, um ponto de vista que você discorda completamente, mas que existe, está ali na sua frente. Você precisa refletir para chegar à sua própria opinião.
tudo isso exige capacidade de reflexão da gente. E eu acho que às vezes as pessoas ficam muito aflitas e querem informação rápida no dia a dia mesmo, porque dá muito trabalho. Essa postura, né, que é uma postura assim de mais aceitação, né, do dinamismo das coisas, da heterogeneidade do nosso mundo, né, é uma posição que dá mais trabalho individualmente. A gente tem trabalho, não é fácil, da angústia, da ansiedade, né? Então, eu acho que muitas vezes essas soluções, assim, digamos, radicais ou puristas, né? Uhum. Elas respondem a um desejo de que o mundo fosse, eu sou carioca, né? Que o mundo fosse um fla-flu, né? Sabe assim? Fosse simples assim, né? Fosse simples assim, entendeu? Um problema de ganhar ou perder, como num jogo de futebol. E não é, né? Mas dá trabalho não ser. Então, eu acho que uma das coisas importantes é aprender a refletir, né? Por conta própria. Esse trabalho é muito importante. E não Daí eu tem acho que também uma questão de poder, quer dizer, de querer impor uma maneira de é, ver o mundo para tem um isso te. autoritarismo, né? Tem um É, autoritarismo, né? É muito interessante, por exemplo, eu trabalhei com carnaval, né? Quando você pega a bibliografia de escola de samba, é muito interessante, porque tem uma discussão, a partir dos anos 60, as escolas de samba se popularizaram, as camadas médias entraram, isso é uma estragou tudo. decadência, É, isso conspurcou, isso é. estragou tudo. Mas você vai ver lá nos anos 20, quando elas estão sendo formadas, era a maior confusão também, entendeu? Então, a gênese delas é já um encontro de tradições heterogêneas. Elas juntaram os ranchos, as grandes sociedades, os blocos de rua, isso tudo. Então, o nascimento delas, se a gente quisesse ver dessa forma, é conspurcado. Não tem uma pureza Daí veio a originária. passarela do samba, que a pessoa acabou É, a e na verdade, naturalidade. exatamente, e na verdade, esses momentos são momentos de grande expansão dessa tradição cultural que corre até hoje o mundo, né? E o Brasil. Então, assim, agora você compreende, esses processos são complexos, são conflitivos, são complicados, né? Tem o problema do mecenato do jogo do bicho, né? Uhum. Tem o problema dos setores criminosos da população, porque povo, né? Povo é tudo, né? Povo é tudo. Então, é tudo que tem de bom, é tudo que tem de ruim também, né? Essas coisas a gente não consegue dizer, olha, parou aqui, né? Então, entendeu? Então, essas coisas requerem até coragem para realmente compreender a complexidade daquilo. Agora, elas são reveladoras, né, da vida de uma sociedade justamente por isso. Entende também, porque a Umbanda, durante muito tempo, inclusive por pessoas famosas como Roger Bastide, foi considerada uma tradição afro-religiosa conspurcada. Você veja só, entendendo? É porque incorporava o espiritismo, era uma tradição urbana, ela não teria uma suposta pureza atribuída a certas vertentes do candomblé. Né? Isso os intelectuais, né? Eu acho que quando os intelectuais se metem a fazer Dá isso, tudo errado. eu acho uma lástima, porque eu acho muito autoritário. Tem uma coisa assim, eu posso chegar perto porque eu não conspurco, mas os outras pessoas não podem não, porque É, elas vão é. conspurcar, sabe? Eu Então, acho muito ruim o efeito, muito negativo, muito autoritário. E tem um efeito de produzir a incompreensão, é muito injusto com as pessoas que produzem aquilo, fazem aquilo, e estão, né? E aquilo são tradições também importantes, elaboradas, reelaboradas, né? e tem essa coisa que hoje se fala bastante, É, que é o lugar de fala, né? Então, quando vem alguém de fora para dizer o que está certo e o que está errado, hoje é colocado como uma coisa errada, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa é, autoritária e tal. Pô, peraí.
Não é você que Não é. faz o samba, o que é que você vem aqui falar para mim? Como é que eu tenho que fazer o meu samba, né? Mais ou Mas menos assim. tudo é muito complicado, porque o próprio lugar de fala pode ser autoritário também, né? Então, Exatamente, assim, exatamente. o mundo não é um lugar fácil da gente habitar, porque o próprio lugar de fala pode ser usado de forma autoritária também, né? Claro. Porque, na verdade, quando você pega uma expressão cultural, você nunca tem um único ponto de vista. Você tem, sabe, por exemplo, uma escola de samba. Quem, na verdade, sobre a escola é a diretoria, é o mecenas, são os compositores, é o carnavalesco, é mestre-sala e porta-bandeira, é a passista, são os mestres de bateria, é o tocador, entendeu? Você tem, são muitos pontos de vista que você precisa levar em conta, né? Uhum, Então eu uhum. acho assim, esse tal, o chamado ponto de vista externo, isso é interessante porque pega muita antropologia, né? Ele pode ser muito importante também, porque ele pode ser capaz de ouvir e de contextualizar toda essa multiplicidade de pontos de vistas. E depois, né, enfim, o mundo também tem interesses, né? Tem. E tem interesses, né? E as pessoas lutam também pelos seus próprios lugares de fala, né? Enfim. Então, assim, o que eu acho ruim é quando essa ideia é usada para calar outras vozes ou calar outras falas. E aí a gente entra numa discussão parecida, né, com essa, Só que ao contrário, só que é o né? contrário, né? É, Você inverte a posição, né? Mas o efeito, na verdade, você está dentro do mesmo campo, né? De negação de da um outro olhar. legitimidade da fala É, alheia, né? é. É, assim, o alheio, o diferente é muito importante, gente. É muito importante, porque ninguém é mulher, é homem, né? Faz uma opção homoerótica sozinha, né? Você está sempre em relação a gente se faz em relação a coisas que são diferentes da gente, né? Então, E, essa aceitação da diferença, da heterogeneidade, ela é muito, eu acho, no ambiente das humanidades, sabe? é muito difícil pessoalmente, porque exige uma humildade, não é? Um olhar de falar assim, bom, eu sou um olhar entre vários olhares para o mesmo É, assunto, ou para a mesma vida, para a mesma coisa. E isso exige essa humildade que parece que a gente tem muita dificuldade de ter, né? é, é, exatamente, A gente não é. consegue a gente não consegue se ver como parte de algo, sim como é difícil você se ver como parte É de um algo. certo narcisismo, né? Um certo Exatamente, narcisismo, assim, que exatamente. atrapalha, né? Uhum. Então fica Mas difícil a eu acho assim, compreensão. mas Desculpa. eu acho assim, não, não, eu acho que é isso mesmo, é reconhecer. Uma vez eu falei isso para um aluno meu, sabe? Foi bem interessante, porque ele até acabou ganhando um prêmio. É um menino muito legal, ele tinha feito um trabalho lindo, para você imaginar, sobre black metal. Uhum. E foi dos trabalhos mais desafiadores que eu orientei, porque eu não conhecia nada Não. sobre black metal e eu achava aquilo uma coisa horrível, né? Achava horrível. E ele me deu um monte de CDs, aqueles CDs que eu tinha até eu escondia quando eu trazia para casa, porque era Jesus Cristo assassinado, cabeça cortada, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a ouvir aquilo, comecei a ler aquilo, comecei a conversar com ele. Resultado, compreendi aquele mundo. Ele mesmo tinha sido um vocal de black metal, né? Com a sua jaqueta de couro. E ele fez um trabalho incrível sobre o underground do black metal brasileiro, sabe? Uhum. Aí no começo do trabalho ele dizia que o trabalho dele era incrível. Aí eu chamei ele, eu falei com ele, eu chamei ele, eu falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, essa parte você não põe, mostra o seu trabalho, né? No final você diz como é que é a sua vida, mas não diz você que o seu trabalho é muito bom. Porque isso também é uma outra coisa incrível, né?
esse tipo de reconhecimento vem dos outros. São os outros. Não é Uhum. você que diz, sabe? Uhum. São os outros que, que reconhecem, sabe? Isso é a graça das coisas, né? E eu achei essa história incrível, porque o trabalho desse menino ganhou um prêmio. Eu falei, Que legal. Era tá incrível vendo? mesmo. Ele É, estava certo. ele estava certo, entendeu? Mas não competia a ele dizer, né? Aham. É um pouco isso, né? Que é um pouco esse tipo de humildade que você está falando. Eu acho que é esse limite nosso, né? Que no fundo dá no mesmo, né? Esse toado aqui da nossa conversa, o quanto a gente precisa dos outros Uhum. para ser, Uhum. né? E isso nas tradições culturais é a mesma coisa, né? Elas se fazem se diferenciando uma das outras, se relacionando uma com as outras. E o pessoal que faz cultura popular sabe disso muito bem, porque eles transitam, sabe? Enfim, um pai Francisco, ele toca tambor também no tambor de mina, sabe? Né? Ele conhece outras expressões de boi, eles circulam, sabe? Os Uhum. artistas de alegoria do Boi de Parintins vêm fazer carnaval no Rio de Janeiro, sobem o Rio Amazonas, eles estão o tempo todo, o pessoal que está ali circulando, eles Trocando. se trocando e, e criando o seu próprio fazer, sabe? E Acho que eu acho é. que essas tradições populares, elas vivem desse movimento, né? São ressignificadas, transformadas, sabe? O tempo todo, porque as pessoas são muito ativas, elas têm muita agência, elas elaboram. Não é Pixinguinha, né? Foi Pixinguinha, um gênio, Pixinguinha, né? Ali, criada ali na pequena África do Rio, né? Um dos maiores músicos brasileiros, né? Quantas, sabe, né? Partitura, escrevia com partitura, regia, né? Vivia ali naquele meio popular, né? E o que que esse homem fez, né? A capacidade criativa dele. Então eu acho que assim que a gente não pode negar isso que a gente valoriza tanto, mesmo na educação formal, que é a criatividade. As pessoas têm que poder ser criativas aonde quer que elas estejam, sabe? Acho que é Eu acho. um bom momento para a É. gente encerrar. E eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é: quem somos nós? Hum, nós somos muitos. Eu acho que nós somos as habitantes desse que a gente teve a sorte de ter uma atmosfera que nos protege. E eu espero que a gente possa zelar por essa atmosfera e ainda existirmos, né, na nossa tão vulnerável humanidade por muitos e muitos milênios. Tomara. É, é. Olha, muito obrigado.